paz do Senhor a todos vocês. Mais uma alegria estarmos juntos. Mais uma pregação para a nossa edificação espiritual. Quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar fazendo vocês uma visita espiritual nos seus lares, com muita alegria. E espero que esta pregação venha acrescentar mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria de Deus para todos nós. Vocês que estão vendo essa pregação, ela é bem trabalhosa, viu? Porque você tem que se preparar a pregação, preparar o ambiente, vestimenta, tudo, detalhes, Mas a gente fica numa expectativa, descansa bem à noite para fazer na primeira hora da manhã, a gente fica alegre. E essa pregação tem algo interessante, porque quando a gente vai fazer uma pregação, a gente pede para Deus o que Deus quer. O que o Senhor quer que eu pregue nesse momento que nós estamos passando por essa Covid-19 do nosso país e do mundo? Qual é a palavra que o Senhor quer que se encaixe com o momento que nós estamos vivendo? Nós temos feito isso em todas as pregações, tanto eu como a pastora Rose. O que o Senhor quer que a gente pregue? Que esse momento as pessoas estão precisando. E foi interessante porque eu vinha pedindo a Deus uma palavra, Então, Deus dá a palavra e nada da palavra e nada da palavra. Eu digo, poxa, Senhor. Aí, uns 3 dias atrás, pela madrugada, 4h30 da manhã, Deus me acordou. Eu disse, você não queria a palavra? Então, vai para a sala que eu vou te dar a palavra. Teu escritório. Aí eu vim aqui para o escritório. Quando eu cheguei, ele disse assim, eu quero a palavra lá de Jeremias 33. Digo, bênção, que alegria. Fiquei tão alegre, porque quando a gente não vem da gente, mas vem de Deus, as pregações, a gente fica muito feliz. Porque a gente simplesmente vai estar transmitindo a palavra de Deus para vocês, um elo de ligação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo com todos vocês. Então a gente fica assim, até, não vou dizer com menos responsabilidade, mas a gente fica mais tranquilo na pregação, porque foi uma direção, como todas elas têm sido, tanto o meu como da pastora Rose, pregações direcionadas por Deus. Elas estão se encaixando como uma luva na mão das pessoas, no espírito, na alma e no corpo, no sentido de, olha, esse momento eu estou com vocês. Amém? Então o tema de hoje seria as grandes experiências com Deus nos elevam espiritualmente. Vou repetir. As grandes experiências com Deus nos elevam espiritualmente. E o texto bíblico está em Jeremias 33:3, que diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora eu vou ler na Bíblia, do capítulo 33, do versículo 1 ao 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias 2ª vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Aí Deus diz para Jeremias: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje nós vamos entrar no sobrenatural de Deus. Nós vamos ser levados ao sobrenatural de Deus, aos questionamentos, às perguntas e às respostas. É um texto belíssimo, é um texto notável, é um texto extremamente edificante, é um texto que abre portas, é um texto que nós temos que refletir, lendo e refletir na prática, exercitar isso. E esta pregação é direcionada aos crentes de verdade, que buscam um nível, uma elevação espiritual e querem se aprofundar verdadeiramente no conhecimento
de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e como um todo o reino de Deus. Estou pregando para aqueles que têm fome de algo diferente, de algo novo de Deus, de revelações novas, de experiências novas, de ultrapassar o conhecimento que nós temos da Bíblia, ir muito além. Porque, como Deus está falando com Jeremias, existem coisas grandes e ocultas que não foram reveladas para nós. Foram reveladas aqui para Jeremias, foram reveladas a outros profetas, reveladas a apóstolos, reveladas através de Jesus, reveladas através do Espírito Santo, mas existem, isso é um ponto que tem que ficar bem claro para todos nós, existem coisas grandes e ocultas de Deus que nós temos que descobrir. E Ele quer que nós venhamos descobrir, Ele está fazendo questão que a gente venha descobrir. E Ele está dando umas direções, algumas orientações bem focadas para nós buscarmos isso aí. E o objetivo desta pregação também é te mostrar mutuamente que é possível ter essas experiências com Deus. Basta buscar essas experiências via pedidos, orações, jejuns, leitura da palavra, frequentar os cultos da igreja. E uma coisa que eu acho interessante, lendo esses livros dos profetas, seria uma separação objetiva. Gravem isso. Separação objetiva. Essa é a palavra certa. O que é isto? É ficar reservado no teu quarto, na sala, onde você costuma orar, onde está impregnado da presença de Deus. Você ficaria em oração, em jejum, lendo a palavra, consagração, separando-se de tudo. Não precisa ser o dia inteiro, não, mas separando. Vamos separar aqui durante 1 hora, 2 horas, e se tiver mais tempo, 3 horas na presença de Deus. Eu vou fazer uma separação objetiva, consciente. O objetivo é consciente, focada, para aquele objetivo que eu quero, aquilo que eu estou querendo mais de Deus. Vai exigir de nós um tempo bem específico, com regularidade, para buscar Deus num outro nível. Se nós queremos mudar de nível espiritual, se nós queremos entrar num sobrenatural de Deus, vai exigir de nós, todos nós, uma separação objetiva. Separação objetiva, de oração, de jejum, de consagração, leitura da palavra. Separar de tudo, de televisão, de som, de ambiente, é ficar reservado para Deus, para que Deus possa falar conosco, possa se revelar. Talvez não seja numa instantaneidade que a gente espera, mas às vezes é um processo de médio a longo prazo, e que nesse período vai haver uma interiorização de nós, do que nós necessitamos, do que nós pedimos, e Deus, vendo a nossa frequência, nesta separação objetiva, Ele vai começar a nos responder. O Espírito Santo vai começar a te responder. Aí você vai entrar nas grandezas espirituais de Deus. Que maravilha, né? Estas grandezas espirituais de Deus estão ao meu alcance, estão ao teu alcance. Amém? Vamos então falar um pouquinho desse grande profeta Jeremias. Nasceu em cerca de 640 a.C., era filho de uma família sacerdotal, oriundo de uma pequena cidade, inicialmente de Anatã, depois Anatote, que fica a 1 hora de caminhada de Jerusalém. Cidade que está situada entre montes e oliveiras. E Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, que celebrava em Anatote o culto no santuário rural e exerceu seu ministério por 40 anos sem interrupção. Jeremias começou seu ministério no templo do rei Josias, do reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e passou pelos reis Jeoaquim, que foi filho do rei Josias, Joaquim e Zedequias. Seu ministério profético começou entre 18 e 20 anos de idade.
profetizou para o reino do sul, Judá, e para a capital, Jerusalém, e para as nações. E vocês podem ver que 640 anos antes de Cristo, nós estamos falando aproximadamente 2.660 anos atrás, e esta palavra de Deus está, que Jeremias trouxe, que Deus falou com ele, está hoje entrando no nosso espírito, entrando na nossa alma, entrando no nosso coração, para abrir portas de coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Olha que maravilha. Olha Jeremias, esse grande profeta. Leia o livro de Jeremias. Você vai descobrir grandes coisas ali escritas, grandes experiências de um profeta. Na solidão de um profeta. Como Deus age na solidão. Como Deus age. Aqui diz a palavra que ele estava encarcerado e Deus queria falar com ele. Nós estamos vivendo um momento de estarmos não encarcerados numa prisão, mas encarcerados dentro de casa, diante da Covid-19. Então, é nesse momento, e conforme eu tenho trazido as pregações, como a pastora Rose, é nesses grandes momentos que Deus se revela, porque nós estamos isolados. Então, nós estamos tendo mais tempo de estar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, na presença de Deus, vivenciar coisas espirituais com Deus. Que bênção, né? E essas experiências com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, são possíveis de duas maneiras, coletivamente e individualmente. As duas maneiras de Deus agir. Ele vai agir individualmente com você na sua casa ou na igreja. Tem que ser um lugar reservado. Aqui no caso foi na prisão. Estava encarcerado. Então nós estamos encarcerados em casa, no isolamento. Quem sabe não esse é um bom momento para nós buscarmos a Deus e Ele se revelar para nós. Ele trazer a sua palavra para nós, Ele abrir os caminhos para nós. É uma bênção. É uma oportunidade. Pensou nisso? Nós estamos tendo uma oportunidade das grandes revelações de Deus na nossa vida. Continuando, o homem é essencialmente espiritual. Verdade é que a espiritualidade, ela não é científica nem racional e não pode ser quantificada. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem olhado para o universo como para dentro de si mesmo, procurando um contato maior com Deus e algo que está fora do alcance da razão humana. O que Jeremias está pedindo, Deus está falando para eles, olha, saia da razão humana, saia do racional, porque eu tenho coisas diferentes para te dar. Não é via ciência, não é via estudos. É algo que vem diretamente de Deus, como vem a fé, como vem os dons. E aqui, eu volto a repetir, está fora do alcance da razão humana. O que Deus quer revelar está fora do nosso alcance. É como eu disse, não adianta estudar, fazer faculdade, universidade, não é por aí a resposta vai vir diretamente do céu, como veio para Elias, como veio para Eliseu, como veio para Abraão, como veio para Moisés, como veio para Pedro, como veio para Paulo, como veio para Jeremias, como veio para Isaías, como veio para Ageu, como veio para Joel. Não é uma questão de estudo, é uma questão de profundidade, de busca de Deus. Eu quero, eu preciso, eu necessito, é isso que Deus está dizendo para nós. Vamos em frente, então. Deus está mostrando isso para nós. Este texto bíblico nos abre portas para esses mistérios para todos nós. Aqui é uma porta, aqui é um portal que Deus está abrindo para nós. Ele está abrindo lá, você diz, olha, invoca-me, me responde, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele está abrindo a porta, está dizendo de lá de você, ó, olha aí, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, existem, volto a ressaltar, existem coisas grandes e ocultas que nós precisamos saber, que nós precisamos entender. Por isso, da grandeza desses homens de Deus. Porque Deus trouxe a eles coisas grandes e ocultas.
também, se Deus diz isso, é porque existem essas grandes coisas ocultas. Isto é o sobrenatural de Deus. Deus está dizendo, busque, me peça que eu abro esses mistérios e essas revelações para você. O povo de Deus sempre está passando por desertos, né? A gente entra no deserto, vai para Canaã, que passa um tempo, volta lá para o deserto, nem que seja um período pequeno, mas passamos pelo deserto. O deserto significa provações, tribulações, lutas em sua existência. E a gente descobre o melhor de Deus é nesses momentos que Deus sempre aparece e faz milagres, maravilhas, dá escapes, livramentos, bênçãos, dá vitórias. Deus é bom o tempo todo, mas ele aparece ser melhor quando estamos na pior situação, nos momentos, ele aparece nos momentos certos. No momento certo, Deus aparece. No momento certo, Deus dá escape. No momento certo, Deus dá bênção. No momento certo, Deus dá libertação. No momento certo, Deus dá o rompimento. Então, ele está presente. Ele está do nosso lado, vê o Espírito Santo. E você deve estar se perguntando, mas por que Deus quer nos revelar essas coisas grandes e ocultas? Por que será que ele quer revelar? Porque essas respostas é esta. Elas serão úteis no nosso caminhar com Deus, no nosso dia a dia. Estas revelações vão nos trazer coisas novas, nós vamos crescer espiritualmente. Alguma coisa muito grande vai acrescentar na nossa vida espiritual, mas não só na nossa vida espiritual. A gente muitas vezes pensa só na religião, não. Essas revelações grandes, eles vão entrar em áreas como o conhecimento da saúde, na educação, na tecnologia, na ciência, na cultura, no universo, trazendo respostas a muitas perguntas que nós fazemos e nós não conseguimos ter as respostas. Então, é uma porta, um portão, um portal que Deus está abrindo para nós, como abriu para Jeremias, como abriu para os servos de Deus. Então nós temos que estar atentos, porque se Deus trouxe essa palavra de madrugada para mim, 4h30 da manhã, depois de muita busca, é porque ele tem um objetivo de trazer essa resposta para nós. Ele está nos chamando, ele está nos convocando, está dando uma ordem de comando para nós nesse momento. Porque ele sabe o que está acontecendo na sua casa, ele sabe o que está acontecendo na sua família, ele sabe o que está acontecendo no teu coração, ele sabe as perguntas que você faz, às vezes sozinho, sem ninguém, sem compartilhar com ninguém. Você pergunta, faz perguntas, quer saber mais. E você não quer saber só para você quer saber para difundir isso a outros, para ajudar a outros. Inclusive, isso entra dentro da visão e da missão da igreja, isso entra também dentro do servir da nossa palavra profética. Eles estão todos juntos nisso. Então é importante nós termos esse entendimento da palavra. Então vamos entender esse texto. Diz assim, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me. O que é invocar a Deus? Havia uma oração, chamar, solicitar em seu auxílio, através de uma oração, de uma súplica, através de uma ajuda que você vai pedir a Deus. É uma solicitação que você vai pedir a Deus. Você vai recorrer a Deus, você vai implorar a Deus, você vai conversar com Ele, você vai suplicar para Ele, você vai, olha, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me esclarece isso, Senhor, me orienta nisso, Senhor, me traz respostas disso. O que você pensa, você pergunta, é a hora, é o momento. Se Deus está dando essa palavra, é porque Ele está vendo que muitos de vocês, ou a grande maioria, ou a minoria, enfim, mas Ele está vendo que vocês estão fazendo perguntas. Por que dessa Covid? Por que está matando tanta gente? Nós sabemos que é a ação de Deus, não há dúvida sobre isso. Mas se fazem algumas perguntas, às vezes, perguntas caladas, que a gente não comenta com ninguém, né? Entre nós, com nós mesmos e o Espírito Santo. Talvez Ele queira responder para você em sonhos, em visões, na palavra, ou de um arrebatamento.
ou a visitação de um anjo, enfim, é o sobrenatural. Nós temos que, como servos e servas de Deus, adentrar profundamente nessa porta que Deus abriu, com muita realidade. Não é coisa da nossa mente, não. A palavra está aqui, está escrita. Deus falou com Jeremias. Vou repetir. Deus deu uma ordem para Jeremias: invoca-me, ou seja, me chame na tua presença, eu quero falar com você. Trata-se de uma oração comandada por Deus. Essa oração que se faz aqui, que Jeremias, que Deus está falando, é uma oração comandada por Deus, orientada por Deus. Deus está pedindo isso. É uma exortação de Deus a todos nós. É uma ordem de Deus. É uma ordem. Não é um pedido. Invoca-me. É uma ordem. Ele está dando uma ordem para nós. Ele está dando uma ordem para mim, para vocês, invocar Ele, porque Ele quer mostrar coisas grandes e ocultas para nós. E também, Deus está dizendo: me chame. Me chame. Chame a mim. Quando a gente está doente, a gente chama quem? O médico. Quando a gente está com problema de dor de dente, vai no dentista, chama o dentista. Quando tem um problema em casa de eletricidade, chama o eletricista. Um problema de encanamento, chama aquele encanador. Porque há uma necessidade. Essa comparação, esse paralelismo no sentido de há uma necessidade imperiosa em nós de saber coisas grandes e ocultas. É uma das coisas que mais nós queremos saber. E a gente pode orar para Deus, pode orar para Jesus e pode orar para o Espírito Santo, invocando eles, chamando eles, solicitando a presença deles para nos mostrar isso. A gente chama eles, diz: olha, me fale das coisas grandes e ocultas que eu não conheço. Continuando. Aqui no texto diz: e te responderei. Olha, Deus está dizendo: se você me chamar, eu vou te responder. Está dizendo para Jeremias: eu te responderei. Eu te responderei. É uma resposta prometida de Deus. Eu vou repetir. É uma resposta prometida de Deus. Deus vai responder a tua oração, o teu jejum, a tua consagração, a tua separação, que eu falei para vocês, objetiva. Ele vai te responder. Tudo que você pedir em oração, Ele vai te responder. Ou em jejum, ou em consagração, ou nessa separação objetiva. O terceiro aqui nesse item, desse texto, é: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Aqui, que não sabes. Eu não sei, você não sabe. O que nós sabemos está na Bíblia, sobre o Senhor Deus. Está na Bíblia. Existem livros complementares, mas está na Bíblia. Então, isto existe. Coisas grandes e ocultas existem. Deus está dizendo que existem, com isso que Ele está falando. Isto foi falado ao profeta Jeremias quando ele estava preso. Veja no 33, Jeremias 33:1, como eu levei a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Olha que bênção. Deus está se referindo às verdades mais altas e mais misteriosas de Deus. Existem essas verdades maiores que nós não conhecemos. Coisas ocultas significa o que é inacessível para nós, que está além do nosso conhecimento humano normal. É querer e buscar experiências mais profundas com Deus que não tivemos até agora. Tudo que nós tivemos até agora é válido. Mas Deus está dizendo assim: tem algo mais. Tudo que você vivenciou até hoje com Deus, todas as experiências que você teve, é um passo, é um degrau, mas tem mais. Ele está dizendo: tem mais. Existem outros mistérios que eu quero revelar para vocês, Deus está dizendo, que eu quero falar para vocês, que eu quero transmitir a vocês. Essa pregação é de mexer com a gente, viu, gente? Então, é querer buscar experiências mais profundas com Deus que nós não tivemos até agora. Se Deus está dando essa direção para o profeta Jeremias, é porque elas existem. Coisas grandes reservadas que você não conhece.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês que todos conhecem, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, 1. Ele não conhecia. E Deus revelou para ele o que? Coisas grandes e ocultas. Quando houve a conversão dele, que Deus falou com ele, que ele ficou lá, que Deus tocou nele, ele teve também o que? Coisas grandes e ocultas. Então, nós temos que nos preparar e buscar essas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, nós não vivenciamos isso até hoje. Deus quer abrir está presente, abrindo essa porta para nós. Ele não vai abrir, Ele está abrindo para nós essa porta. Eu fico muito feliz, você deve estar feliz aí do outro lado, né? Nesse nível que queremos e pedimos, só Deus pode nos levar até lá. São caminhos secretos. Isto é um incentivo à sua fé, a algo superior, maior que nós não conhecemos, mas nós não conhecemos, mas elas existem. Eu não conheço, você não conhece, mas existem esses mistérios, essas revelações que Deus está falando para nós. Coisas grandes e ocultas, que é essa parte que Deus está falando. Se nós formos agora, vamos voltar um pouco ao passado no Antigo Testamento. Porque a Bíblia, quando se fala aqui nesse tópico de Jeremias 33, nós já temos um pequeno passado aqui, tanto na Bíblia hebraica como na Torá. Nós temos um passado de história bíblica, verdades bíblicas. Então, vamos recordar algumas coisas grandes e ocultas que foram reveladas a alguns desses homens de Deus. O chamado de Moisés, quando lá em Êxodo 3:2 apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então aqui o que é isso? Isso é coisa grande e oculta. Vocês estão entendendo a essência do que eu quero passar para vocês? Existe uma história bíblica que nos revela isso no Antigo e no Novo Testamento. Primeiramente eu estou falando do Antigo Testamento, depois eu vou falar do Novo. Também as 10 pragas. O que eram as 10 pragas? Coisas grandes e ocultas. Até hoje nós falamos disso. As 10 pragas foram as águas que se transformaram em sangue, a segunda foi a morte das rãs, a terceira foi a praga dos piolhos, a quarta foi a praga das moscas, a quinta foi a morte dos rebanhos, a sexta foi as úlceras, a sétima foi a chuva de granizo, trovões e raios, a oitava foi a praga dos gafanhotos, a nona foi as trevas e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Quer dizer, quantas coisas grandes e ocultas que Moisés e Arão e Miriam e 3 milhões de pessoas viram, assistiram e às vezes até participaram. Para eles era novo. Para nós não é novo porque nós temos uma história bíblica. Mas existiu isso aconteceu. A Bíblia nos relata desses acontecimentos. Então são coisas grandes e ocultas que eles não sabiam que Deus revelou para eles. Se Deus revelou para eles, tem coisas novas que Deus vai revelar para nós. Também, travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, né? Deus parou o Mar Vermelho, dos dois lados. Depois Deus fala com o povo no Monte Sinai, 3 milhões de pessoas, eles viram, vou repetir, viram os sons dos trovões. Não envelheceram as vestes, nem se gastou as sandálias. Deus evitou o processo de decomposição dos seus sapatos, sandálias e roupas. Um detalhe, as roupas que as crianças e jovens vestiam cresciam junto com eles. As roupas, ao passar entre as nuvens, ficavam limpas, a sujeira sumia. Irmãos, tem muitas coisas grandes e ocultas que foram reveladas para eles. O maná dos céus, as codornizes, as águas de Mara e de Elim, rocha de Refidim onde não tinha água, Deus fez aparecer água.
os 10 mandamentos e as leis, a destruição da cidade de Jericó, os profetas Elias e Eliseu que fizeram, a visão de Isaías e seu chamamento, a visão de Ezequiel, onde os céus se abrem, isso tudo é sobrenatural, isso tudo são coisas grandes, ocultas. Estes homens tiveram experiências sobrenaturais de coisas grandes e ocultas. Fatos grandes e ocultos aconteceram com essas pessoas. A Bíblia nos traz essa palavra. Se eles tiveram isso, nós também temos o direito de ter isso. Eles tiveram. Pode e deve chegar até nós pela palavra que Deus deu a Jeremias. Ela é extensiva a todos nós. Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento eu fiz assim um pequeno resumo, mas coisas grandiosas aconteceram. Novo Testamento, a vinda de Jesus, foi grande, coisas grandes e ocultas foram reveladas. Os milagres de Jesus, o batismo do Espírito Santo lá em Atos, estupendo, maravilhoso. Os apóstolos sendo usados eram pescadores, a maioria pescadores viraram grandes homens de Deus, com grande poder. Grandes coisas ocultas foram reveladas para eles. Foram usados, pregando, curando, libertando, salvando, tomando iniciativa. Paulo fazendo os milagres extraordinários, sendo arrebatado. Enfim, quantas coisas nós temos, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Essas experiências bíblicas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo nos elevam espiritualmente, aumentam a nossa fé, aumentam a nossa credibilidade interior e exterior. Você se imagina esse povo todo vendo todas essas coisas acontecer, vendo o profeta Elias, Eliseu, vendo Isaías, vendo Jeremias, vendo Ezequiel. Aumenta a nossa fé, quer ou não, aumenta a nossa fé. Por exemplo, se tem uma cura na igreja de um paralítico, se tem uma cura de uma pessoa de enfermidade, um câncer, de uma leucemia, de um problema grave cardíaco, quando você vê isso, ou um escape de um acidente, escape de um animal, escape de algo grande, o que você vê? A sua fé aumenta. A sua fé começa a aumentar porque você vê o agir de Deus na prática. Cura. As pessoas sendo curadas, eu vejo na nossa igreja, na nossa relação de WhatsApp, de toda a membresia, os testemunhos de vocês, colocam lá o seu pedido, todo mundo ora, dali um dia, 2, nós já temos as respostas. A resposta que Deus libertou, a resposta que Deus curou, a resposta que Deus agiu, a resposta que Jesus interferiu, que o Espírito Santo também interferiu e agiu em prol da pessoa. Mas eu quero algo mais. Eu acho que você deve querer algo mais, porque isso aqui já está... Nós já estamos acostumados com isso. Já virou um hábito fazer, olha, fulano de tal está doente, fulano de tal está doente. Aí todo mundo ora. Naquele dia, no dia seguinte, no terceiro dia, já tem a resposta que vai vir uma libertação, que vai haver a cura, que Deus fez algo. Amém. Ficamos muito felizes porque Deus está conosco. Agora, nós temos que partir para algo maior. Eu não quero que daqui a 2, 3 anos continue. Isso deve continuar assim, não nego, mas nós queremos um progresso espiritual. Nós queremos e buscamos uma elevação espiritual. Eu não me contento. Você não deve se contentar com o que tem até hoje. Tá bom, ótimo. Deus tem feito maravilhas, milagres, sobrenatural agindo coletivamente, individualmente na nossa igreja. Mas pela palavra que nós temos hoje, que Deus mandou passar para vocês, e que eu também recebo, é que Ele vai fazer coisas maiores se nós pedirmos.
coisas extraordinárias vão acontecer. E não use a razão, como eu digo, já preguei há pouco tempo, não use a lógica. Saia da lógica. Deus age ilogicamente muitas vezes. Também, essa elevação vai nos transformando interiormente, nos renovando, vai nos transformando na renovação da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito. Então, quando nós entramos nesse nível de coisas grandes e ocultas, nós vamos nos transformando, porque a gente passa para um outro patamar. É muito diferente quando você aceita Jesus, depois de 1 ano, 2 anos, você já está diferente. 4 anos, bem diferente. 5 anos, bem diferente. Entre você entrar no corpo de Cristo e ter 5 anos de igreja, a diferença é brutal. É grandiosa das mudanças e transformações que nós tivemos. E nós vamos, ao longo do tempo, transformando mais e mais, de glória em glória, de vitória em vitória. É bíblico. Por isso que hoje nós queremos dar um salto de qualidade, um salto no sobrenatural, um salto de elevação espiritual. Subirmos mais um degrau na presença de Deus. Você não deve se contentar, porque Deus tem coisas maiores. Ele está dizendo que Ele vai responder, anunciar as coisas grandes e ocultas. Existe algo para nós buscarmos. Existem revelações novas, existem direções novas, existem experiências novas. Olha a grandeza de Deus. E também vai nos transformando. Vai nos transformando. Essa palavra vai nos transformando. Vir aos cultos vai nos transformando, louvar vai nos transformando, ler a palavra, orar vai nos transformando. Deus vai incutindo através do seu Espírito Santo de Deus a sua existência. Isso nos eleva para ir para frente, a outro ponto, nós vamos avançar. Este é o caminho para as alturas espirituais. Aqui é um caminho, essa palavra aqui é um caminho, é uma direção. É um caminho no deserto, é águas no ermo. Isaías 53, 18 e 19. Não seja conformista, libere o seu imaginário espiritual, o seu potencial criativo. Nós temos imaginário espiritual. Assim como nós imaginamos as mudanças na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso lar, na nossa vida, nós temos o nosso imaginário espiritual. E chegou a hora de, com uma vara de arão, florescer esse imaginário espiritual de coisas diferentes com Deus. A Bíblia prova isso. Já falei para vocês do Antigo e do Novo Testamento. Não seja conformista. Libere o seu imaginário espiritual, o seu potencial criativo. Muitas vezes somos escravizados pelos hábitos religiosos, maneiras, comportamentos e ficamos parados, estagnados, sem evoluir. E achamos o que Deus dá é o suficiente. É o suficiente, mas você pode ir à frente porque tem o que ir à frente. Tem o que buscar à frente. Há lastro para buscar à frente. Então, não fique estagnado. Nós temos que evoluir. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, falamos em línguas, batemos os pés, os evangélicos de fogo, né? Rodopiamos. E daí? Quanto tempo já faz isso? Quanto tempo você faz isso? É renovador? É renovador. Naquele momento que está acontecendo é renovador. Às vezes é necessário, por vários motivos, uma doença, uma enfermidade, uma libertação, uma alegria, um contentamento. Às vezes Deus se manifesta no momento que mais nós precisamos ali, nos edifica, aumenta a nossa fé, enfim. Mas, e daí? Internamente, externamente, se isso é repetitivo, amém, mas nós temos que pular um pouco, né? Temos que saltar um pouco para algo maior. No que evoluímos? O que houve evolução? Houve uma evolução? Houve, até ali houve, mas muitas vezes nós paramos ali. É que nem as orações a gente vai, para ali. Não.
Tem coisas novas para nós colocarmos nas orações. Não é a necessidade só, eu vou orar pelo irmão Paulo, vou orar pela irmã Paula, vou orar pela irmã Maria, vou orar pelo irmão Mário. Mas isso é uma oração na média. É uma oração mediana, às vezes repetitiva, mudando-se os nomes, mas Deus está dizendo assim, vá além. Vá além disso. Ore pelas pessoas, ore pelo que você necessita, familiares, filhos, enfim, família. Mas Deus está dizendo assim, olhe lá na frente que eu tenho algo maior para você, eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo infinito para você. Você nem imagina o que eu tenho para você. É um tesouro escondido, ou vários tesouros escondidos. O que nós fazemos há 5 anos, vamos repetir hoje, podemos repetir, mas temos que ir para frente. Quando a gente repete muito, fica cansativo. Fica cansativo. Então nós temos que avançar. É o momento que Deus está abrindo a porta para nós avançarmos para as coisas grandes e ocultas. Você que está vendo essa pregação, é para você parar um pouquinho. Peraí, o pastor Cláudio Navarro está hoje me alertando, está me avisando, está me instruindo que existe algo maior para Deus nos dar. Às vezes nós lemos esse texto várias vezes, ouvimos pregações dos mais variados pastores, evangelistas, mestres, mas às vezes nós não nos detemos nos detalhes. E aqui tem um detalhe imenso para nós, grandioso para nós. E se Deus me chamou de madrugada, 4h30 da manhã, como Ele tem me chamado, mas esse aqui disse, eu quero isso para o povo, porque Ele está acionando, você está me acionando, é para mim também a palavra, está me acionando. Então pare, como é que está a sua oração? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua experiência com Deus? Eu sou rotineiro. Deus quer tirar isso de você. Ele está dizendo, saia da rotina. Eu quero mudar esse teu texto, esse teu contexto para algo maior. E o progresso espiritual, a gente pensa assim, eu tive um progresso, comprei apartamento, comprei carro, comprei casa, fiz faculdade, fiz mestrado, doutorado. Sim. E o progresso espiritual? A gente pensa para os filhos que era o melhor, mas muitas vezes só na parte material, e muitas vezes pensa, não, gostaria que meu filho, minha filha, meus familiares se convertessem, amém, mas tem algo maior. Tem algo maior para ti. E Deus está dando essa voz de comando, invoca-me, me chame, que eu vou te responder. Às vezes no culto seguinte é a mesma coisa, e as novidades espirituais você tem buscado? Os dons espirituais você tem buscado? Novas experiências com Deus tem buscado? Vou repetir. E as novidades espirituais você tem buscado? Os dons espirituais você tem buscado? Novas experiências com Deus tem buscado? Muitos vivem sequestrados em pequenas áreas da memória. Muitas vezes nós ficamos sequestrados, presos, amarrados naquilo que nós estamos fazendo na igreja, na vida espiritual, fica aquilo repetitivo. Não estou dizendo que não se valoriza isso, mas fica extremamente repetitivo. A gente, como pastor, vê isso. Quando você vê alguma coisa que fica repetitiva, você diz, Deus, está repetitivo, o que eu faço? Ou é a pregação, ou é o louvor. Por isso que o louvor não pode ser repetitivo. Por isso que a adoração não pode ser repetitiva, a não ser que haja uma grande unção. Por isso que a palavra não pode ser repetitiva. Por isso que eu falo para vocês, muitas vezes a gente vê o pregador falar sobre uma mulher que é 12 anos com hemorragia. Poxa, já ouvi essa palavra não sei quantas vezes. O que vai vir de novidade? Qual é a revelação nova? É isso que nós temos que buscar. Revelações novas, coisas grandes e ocultas que nós não temos,
que nós não sabemos, mas que Deus sabe, que Jesus sabe, que o Espírito Santo sabe e que pode trazer para nós um exemplo. Você é crente há quantos anos? Quantos anos você é crente? Responda aí para mim. Muito bem. Além da Bíblia, das suas orações, do seu jejum, das suas consagrações, quantos livros adicionais você comprou e está lendo para crescer espiritualmente? Como é a tua biblioteca da tua casa de estudos? Como é essa biblioteca? Como ela é formada? Quais são os livros que você gosta, que eles entram no teu chamado, que eles acrescentam no teu chamado, que eles edificam o teu chamado? Quais são as leituras que você vai acrescentar no teu chamado? Chamado este que será para o teu benefício e benefício dos outros. Olha a tua biblioteca agora em casa. Quantos livros você tem? Eu tenho aqui 525. Vou repetir, 525 livros. Não estou falando de apostilas, não estou falando de livros. Nós precisamos estar constantemente lendo a palavra, atualizando a palavra, dentro do nosso chamado, estudar sobre aquilo que nós temos no chamado, aquilo vai acrescentar no nosso chamado. E buscar novas experiências. Então nós vivemos sequestrados em pequenas áreas da memória. Ah, eu vou para a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não queremos isso, nós queremos algo diferente. Vocês podem observar que quando a gente vai para a igreja e é um mover, ou algo grande, uma grande palavra, um grande louvor, a pessoa diz assim, poxa, pastor, eu fico feliz com isso. As pessoas dizem assim, poxa, pastor, eu pedi que fosse um culto diferente. Quando você pede, invoca-me um culto diferente, Deus faz um culto diferente. Ele te responde um culto diferente. Por isso que nós não podemos chegar no culto cansado, por isso que nós não podemos ler a palavra de Deus cansado, por isso que nós não temos que estar orando cansado, por isso que nós temos que nos separar para estar com Deus. Para quê? Para que tu venha fluir. Venha fluir. Por quê? Nós nos preparamos para o culto. Nos preparamos com louvores novos. Buscamos louvores novos que tragam a unção, que façam o céu descer na igreja. E aí vem as coisas grandes e ocultas. Não viva sequestrado, então, na sua área de memória. Mude. Seu potencial espiritual é ilimitado. Deus está dizendo que é ilimitado. Ele está dizendo para nós, é ilimitado. Os apóstolos são prova disso, eram limitados e ficaram ilimitados no poder de Deus. Não só no poder de Deus, em outras coisas também. Os céus se abriram para eles. Se abriram para os apóstolos, os seguidores de Jesus, os discípulos. Está se abrindo para nós. Vamos acordar para isso. Deus quer lançar coisas novas para nós, quer nos conceder coisas novas. Abra-se para uma nova perspectiva espiritual. Ninguém se torna um especialista da noite para o dia, é um progresso passo a passo. É preciso repetir os passos, aprender com os erros, mas focar naquilo que você quer saber e aprender. Que Deus te anuncia as coisas grandes e ocultas que existem, mas é passo a passo, não é da noite para o dia, passo a passo. Peça algo, depois peça algo, vá por etapa, que nem os dons, vá por etapa. E Deus vai te concedendo. Deus não quer que o nosso serviço divino seja uma mera rotina. Por isso que Ele abre essa porta de coisas grandes e ocultas na vida espiritual, na vida diária, nos cultos. Ele quer isso para nós. Não quer rotina. Porque quando nós temos rotina assim, vira uma coisa cansativa, monótona. E Ele quer nos apresentar desafio. Deus está apresentando um desafio aqui para Jeremias, está apresentando um desafio para mim e para você. Está trazendo um desafio. Invoca-me, me chame. Eu estou repetindo isso para você gravar essa pregação.
Alguns desafios são limitados à abrangência e alguns são mais ameaçadores, forçando-nos a evocar os nossos mais profundos recursos espirituais. É fantástico isso. É notável. Notável. Nós vamos avançar a linha. Eu vou avançar a linha, você vai avançar a linha de saber coisas grandes e ocultas. Vamos sim. Nós queremos evocar os mais profundos recursos espirituais que às vezes que nós não temos, mas que nós temos direito porque a palavra nos diz isso. Temos direito a isso. Todas as áreas da nossa vida. E na parte prática agora, você sabe que existe o sobrenatural de Deus, a Bíblia, conforme relatei para vocês, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foram reveladas coisas grandes e ocultas a esses grandes homens e mulheres de Deus. Às vezes individualmente, às vezes coletivamente, mas foram revelados. E agora Deus dá essa ordem prática de nós chamarmos, invocarmos Ele. Parte prática, você já sabe que existe o sobrenatural de Deus e que está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Deus está abrindo a porta, está à disposição. Basta invocar a Deus para Ele nos revelar as coisas grandes e ocultas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pô, pastor, tá bom. O que eu vou pedir? Você já sabe, muitas coisas você já sabe. Às vezes em secreto, às vezes coletivamente, conversando com pessoas. Mas eu vou trazer alguns tópicos para vocês. Exemplos. Arrebatamento, sermos arrebatados, como foi Paulo. É uma experiência grande. Quando Deus nos arrebata, Ele não vai arrebatar por arrebatar, Ele vai arrebatar para nos ensinar, termos experiências, voltar e usar dessas experiências. Translado de um lugar para outro. Ser transladado de um lugar para que eu estou aqui, quero que o Senhor me translade para São Paulo. Deus pode te transladar daqui para São Paulo e de volta. Também ver o som dos trovões, como foi visto na Bíblia. Renovação da nossa pele, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Renovação. Renovar. Miriam, depois que passou, ela criticou Moisés, que Deus só falava com Moisés, ela e Arão. Deus colocou uma doença nela. Depois, quando ela voltou renovada. Todos o rosto, os tecidos dela, os órgãos voltaram renovados. Ela teve lepra. Deus colocou lepra nela. Mas quando ela voltou da lepra e ficou curada, ela foi totalmente renovada. Pouca gente fala isso. A Bíblia hebraica fala isso. Está descrito lá. Ela voltou com a pele totalmente renovada, todo o corpo dela. Maravilha, né? Então isso é possível. Falar com os anjos. Outro detalhe aí à frente do nosso tempo. O pastor está falando de realidades espirituais. Talvez isso na tua cabeça, na tua mente, no teu espírito, haja uma pequena dificuldade de entender isso. Haja uma pequena dificuldade de compreender isso. Quando uma dessas naves foi para o universo, Carl Sagan, ele trouxe uma filmagem da Terra no universo, ele filmou a Terra de longe. Foi filmado de longe e mostrou a Terra e o Sol batendo na Terra. A Terra era uma areia no universo. E quando eles estão descobrindo até hoje os universos, os bilhões de galáxias, é ilimitado. E hoje eu estou trazendo para você o ilimitado. Eu estou levando você ao ilimitado, que você pode pedir a Deus, porque Deus vai te responder o ilimitado. Pode ser instantaneamente, pode demorar um pouco, pode ser passo a passo,
Mas ele vai começar a te responder via ações, visões, repetições, visões, experiências espirituais, experiências físicas, translados, arrebatamentos. E à frente do nosso tempo, visitar outros céus. Sim, existem outros céus, Deus criou tudo isso, então existem outros céus. Visões proféticas, interpretação e revelação secreta da Bíblia, porque há muitas interpretações e revelações secretas da Bíblia. Aos códigos secretos de Deus. É surpresa, né? Mas para quem estuda, vai começando a descobrir essas coisas. Há códigos secretos de Deus na Bíblia, principalmente no Pentateuco. Grandes códigos secretos de Deus, que só descobre quem estuda, quem decifra esses códigos de Deus. Então existe a interpretação e revelação secreta da Bíblia. A revelação que nós temos quando nós pregamos a palavra, ela é uma revelação diferenciada, porque é Deus que nos concede o Espírito Santo, mas existe algo muito mais profundo que estas revelações, e elas estão disponíveis para nós. Mas aí eu volto a trazer para vocês que às vezes a gente fica sequestrado nessas pequenas áreas da memória. Ah, não pode. Ah, isso é impossível. Ah, eu não vou conseguir ir lá porque eu sou um grande pecador ou uma grande pecadora. Isso não está no meu nível. Eu não consigo entender isso. Hoje Deus está dizendo para você, olha, invoca-me, te responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas. Esqueça isso. Não fique, como disse, eu preguei para você, sequestrado nessas pequenas áreas da tua memória. Abra novas oportunidades que Deus está cedendo para você. Também, os códigos secretos de Deus. Ser um visionário de Deus, uma atalaia no nível maior, um visionário no nível maior. Compreender melhor as forças espirituais do bem e do mal, entender, compreender essas forças espirituais. O que está por trás de tudo isso? A gente tem curiosidade do que está por trás de tudo isso. As emanações divinas, os barulhos celestiais, existem. Os dons intelectuais, nós temos os nossos dons espirituais, mas existem dons intelectuais, quem sabe nós falarmos vários idiomas simultaneamente, inglês, francês, alemão, hebraico, português, espanhol. Né? Então são o quê? Dons intelectuais de sabedoria, de discernimento, além do que nós temos. Além do que nós conhecemos, eu estou lendo muito sobre as partes de judaísmo, e a gente tem exemplos ali de homens, grandes rebes e rabinos, que tiveram experiências extraordinárias. Extraordinárias. Coisas sobrenaturais. Eles estavam num lugar conversando e diziam assim para o outro, olha, eu gostaria de ir para tal lugar lá em Jerusalém. Amém, vamos lá. Eles oravam e estavam lá nesse lugar, transladados. Outros estavam reunidos com grupos de ensino, às vezes meses e meses, daqui a pouco tudo começava a fluir, tudo começava a flutuar e uma grande luz de Deus entrava. E eles eram impactados por um conhecimento além daquele que o rabi, o rabino, o rebe estava dando. Eles cresciam, se sobrepujavam. Alguns deles olhavam para as pessoas e diziam assim, eu vou contar toda a tua história desde a hora que você nasceu até o presente, eu vou te falar até o futuro que existe na tua vida. Eram experiências extraordinárias e foi a origem de Jesus. A origem de Jesus, por isso que eu estou batendo nessa tecla, a origem de Jesus tem muito a ver com essas coisas, da procedência dele. Da onde ele veio, da onde ele existiu, da onde ele teve experiências, da onde ele aprendeu. Nós temos que pegar isso de Jesus e trazer para nós
esses ensinamentos, compreender melhor essas forças espirituais, desvendar essas coisas espirituais. Renovação da energia física imediata. Deus estipulou para nós 120 anos de vida. Essa é a vida máxima que Deus estipulou para nós. Então, quando nós oramos para uma pessoa, vamos orar, eu quero que você tenha 120 anos, que é o limite máximo de Deus, 120 anos de vida com saúde. Quando você começa a raciocinar, raciocina comigo, você está com X idade, mas diz assim, Senhor, a Bíblia nos orienta que há 120 anos de existência. Quando você joga 120 anos na sua vida, imagina, você coloca a sua idade aí, mais 120 anos, estou somando tudo, você tem 120 anos, subtrai do que você tem. Quanto tempo você ainda tem de vida? Olha, que maravilha! Então as suas projeções vão mudar completamente. De vida, de existência, de experiência, de família, tudo muda. Porque você projeta algo que Deus deu para nós. Que Deus nos concedeu. Também, muito mais, conhecer muito mais. Tem coisas que não sei pedir, porque eu desconheço. Tem coisas que eu não vou conseguir pedir, nem você vai conseguir pedir, porque eu desconheço. Nossa mente não entrou nesse patamar ainda. Nós queremos entrar, a Bíblia está dizendo para nós entrarmos. Mas eu quero entrar nesse patamar de coisas maiores. E tem coisas que eu não vou saber pedir, porque eu não sei nem se existe. Deve existir, Deus está dizendo que existe. Mas eu não sei como pedir, porque eu não tenho essa experiência. Você não tem essa experiência. Se você tiver, que bênção. Compartilhe conosco. Então nós não podemos, muitas vezes não podemos descrever o que vamos pedir porque nós não conhecemos. Mas existe. Deus está dizendo coisas grandes e ocultas. Amém? Hoje foi um culto sobrenatural, uma pregação sobrenatural, né? É que às vezes a gente fica cansado das coisas rotineiras. Eu busco muito na Bíblia coisas diferenciadas, coisas profundas, coisas que existem que a gente não explora e coisas que não existem que a gente quer explorar. Porque tudo isso, irmãos e irmãs, vai ser usado em nosso benefício. Vai ser usado em benefício da humanidade, vai ser usado em benefício da igreja, dos nossos familiares, dos nossos filhos. Como eu disse, para a própria ciência, para a própria tecnologia, para a própria medicina. Então, está ao nosso acesso até um componente, um combustível atômico que Deus pode nos dar as regras, nos dá as direções de coisas diferentes. Quem sabe Deus nos quer nos revelar coisas que nós nem imaginamos, né? Quer passar para nós. Está fora do nosso alcance. Mas quem sou eu para receber uma fórmula de Deus? É você. Se eu te dar uma fórmula, só passa a fórmula para a pessoa tal, porque aí tem uma cura, aí tem uma libertação, aí tem um remédio, aí tem um medicamento, aí tem, sei lá, um novo dom, aí tem dons diferenciados. Só Deus sabe, porque existe. Esse que eu quero falar para vocês, existem coisas grandes. Amém? E está ao nosso alcance. Deus está dizendo, está ao seu alcance, é só você pedir. Então, tivemos um culto diferente. Tivemos uma palavra diferente. De uma exortação espiritual, de uma direção espiritual, de entrar no sobrenatural, de deixar as coisas passadas, sair, como eu disse para vocês, vou até reolhar aqui, né? Sair exatamente daquilo que nós ficamos muitas vezes presos, né? Presos. Em hábitos religiosos, em estagnados,
presos sequestrados nessas áreas da nossa memória, que Deus tem coisa grande para nós. Não se conforme com o que Deus te deu até hoje. Ele pode te dar muito mais, a Bíblia está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou me baseando na palavra de Deus. Eu estou me baseando nessas coisas de Deus. Eu espero receber isso. Espero que todos vocês recebam, que Deus anuncie a cada um de vocês coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mas agora, nós temos que estar abertos para isso. Aberto o corpo, aberto o espírito e aberto a alma. Se você fechar a porta, se você não acreditar, não vai acontecer. Você tem que buscar, pedir, orar, interceder, jejuar, e Deus vai te responder. Ele vai te responder. Ele está dizendo, eu vou te responder. Então você é capaz. Às vezes nós ficamos com coisas pequenas no mundo, né, na rotina do dia a dia, e achamos que aquilo é normal, que aquilo é rotineiro, comum. Não é. Porque Deus tem coisas maiores para nós. É que nem a primeira vez que a pessoa, não sei se você já andou de avião, mas a primeira vez que você vai andar de avião é uma expectativa imensa. Você perguntando como é que é, vou entrar no avião, como é que senta, como é que coloca o cinto, como é que é a velocidade do avião quando está na pista, quando é a velocidade do avião quando ele decola, como é que é lá de cima, aí você decolou, aí depois, havendo nuvens, você vai olhar as nuvens, olha que coisa linda, fotografa, né? Fica fotografando, alegre. Ou seja, você entrou num nível maior. Aí, se tiver vento, você vai ver uma turbulência. Opa, o que está acontecendo? Né? Aí, quando o avião pousa, que vai começar o seu trabalho de pouso, né? Você fica feliz, eu chamei de avião, que maravilha. Aí você já não quer, na próxima vez, andar naquele mesmo avião, você quer um avião maior, você quer um avião maior potência, maior comodidade. Na verdade, depois você vai se acostumando ao avião, vira rotina. Entra no avião, até dorme, entra no avião, descansa, não fica mais curioso, porque já vivenciou, que nem nós, já vivenciamos tanta coisa. Nós vivemos tanta coisa. É que nem automóvel novo que você comprou. Entra a primeira vez, não sabe dirigir, aprende a dirigir, meu Deus, como é que é isso? Vai aprendendo, daqui a pouco vira uma rotina. Entrar no carro é automático tudo. Aí você pensa, bom, o que tem de novo? Quero um carro mais moderno, um carro mais prático, né? Você vai avançando. Assim é no reino de Deus, você vai avançando. Qual é o nosso próximo passo, além de andar de avião? É andar num foguete, andar sobre a terra, ver a terra lá de cima, terra. Então nós vamos avançando nos nossos pensamentos. Um dia chegar à Lua, um dia chegar a Marte. Então existem coisas grandes, ocultas que nós não conhecemos no mundo espiritual. E é isso que Deus quer trazer para nós. É isso que Deus está querendo dizer para você, né, neste dia, nessa pregação. Olha, existem coisas grandes e ocultas que estão à tua disposição. Busque, porque eu vou te ceder. Imagina se cada um de vocês tiver uma experiência sobrenatural e quando nós voltarmos para a igreja, estivermos na igreja, você diz, olha, eu tenho um relato sobrenatural. Sobre aquela pregação que o senhor fez, eu tenho um relato sobrenatural que aconteceu comigo. Sabe? Aí junta um, junta outro, nós vamos tendo experiências, nós vamos crescendo com essas experiências, vamos aprendendo, e Deus vai ensinando o povo sobre essas experiências, porque Deus é ilimitado. Nós que temos que tirar as nossas limitações para entrarmos no ilimitado de Deus, ilimitado de Jesus, ilimitado do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, ela é
Ela é uma exortação espiritual magnífica, extraordinária. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei encantado com ele. Ele foi falando, eu fui. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu fui escrevendo. O Espírito Santo foi falando, e eu falei, Espírito Santo, o que fala agora? Fala isso. Espírito Santo, o que é isso? Faz assim. Porque Ele quer que você chegue a esse nível, a esse patamar. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu vou orar para que isso aconteça. Vamos orar agora por essa palavra que Deus deu a Jeremias, que ele também nós possamos receber como ele recebeu. Amém? Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Muito felizes por essa palavra que o Senhor deu a Jeremias há 640 anos atrás. Estamos felizes com essa palavra. Ela chegou até nós, com grandes revelações. Então nós queremos nessa hora, assim como Jeremias recebeu essa palavra, e ele estava encarcerado no pátio da guarda, que nós possamos receber essa palavra que nós estamos aqui na Covid-19 no Brasil, no mundo, que a gente possa te invocar, que o Senhor possa nos responder e anunciar as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Às vezes, Senhor, nós não sabemos nem pedir, alguns nós sabemos pedir, outros nós não sabemos nem pedir porque nós não conhecemos. Então nós queremos neste dia, te invocar, te chamar, para que o Senhor nos responda e nos anuncie, nos mostre as coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos, cujo objetivo é para o nosso crescimento espiritual, cujos objetivos é ajudar as pessoas, ajudar o reino de Deus, alavancar novas experiências, novos conhecimentos, não só do lado religioso, espiritual, mas também da ciência, da tecnologia, da saúde, enfim, das mais variadas áreas. Nós te pedimos que nós possamos abrir o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, para que essa palavra dentro de nós, entre nós, fortifique e crie raízes, e que possamos, Senhor, avançar. É uma palavra de exortação, uma palavra de direção, uma palavra de ânimo, uma palavra de boas novas no mundo espiritual. Eu te agradeço muito essa oportunidade de pregar a tua palavra mais uma vez. Estou muito feliz em poder transmitir e tenho certeza que todos que receberam estão muito felizes de receberem uma palavra, um alimento espiritual para o crescimento espiritual. É que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Compartilhe esta palavra com as pessoas, geralmente crentes, de preferência crentes, porque ela é uma palavra madura, é uma palavra para quem já conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, quem é cristão, verdadeiramente. Compartilhem nas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, no Twitter, compartilhe no boca a boca do telefone, porque agora não pode estar falando muito, né? Não pode estar na rua. Compartilhe e interiorize essa palavra para ela fazer efeito na sua vida. Não só nessa momentaneidade da pregação, mas na eternidade da tua existência. Deus abençoe todos vocês e até a próxima pregação, em nome de Jesus. Amém.